Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito promete simplificar a vida de motoristas de todo o país. A Carteira Nacional de Habilitação, em versão digital, deve ser implantada até fevereiro do ano que vem em todo o Brasil. Os condutores vão passar a ser identificados por um código eletrônico que garante mais agilidade, transparência e segurança. Os detalhes sobre a CNH digital você vê agora no artigo 5º. E a gente começa conferindo onde esse assunto se encaixa na nossa Constituição. O inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui no estúdio, Eliane Saldan, mestre em Direito Constitucional, e Francisco Garonci, coordenador de Educação de Trânsito do Denatran, nos ajudam a entender esse assunto. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Doutora Eliane, eu queria começar fazendo uma perguntinha básica. Toda mudança em relação a documentos de identificação que a gente tem que portar, como o CNH, por exemplo, tem que ser regulamentadas por medidas legais? Sem dúvida, né? A identificação do cidadão é um ato muito importante, né? Que o Estado tem que ter esse cuidado. Mas por medidas legais, a gente não necessariamente entende uma nova lei, um processo legislativo como um todo, né? Se o documento é o mesmo, mas no caso da CNH eletrônica, ele vai apenas mudar o formato, né? Se a autoridade que está regulamentando isso tem competência, se ela observa sistematicamente as outras normas, então nós estamos atendendo essa exigência, né? O que às vezes é preciso fazer nessas novas situações é compatibilizar as novas tecnologias que, por exemplo, vão suscitar dúvidas que a atual lei, as atuais regras não respondem. Então, essas são as novidades aí para serem enfrentadas. Foi preciso um longo estudo aí, doutor Garonci, para poder tentar resolver essas dúvidas que a doutora Eliane falou? Sem dúvida, mas uma preocupação muito grande foi atender esse anseio da sociedade por o aparelho celular, os tablets, eles estão aí no dia a dia, cada vez mais sendo utilizados. Então, houve a preocupação de buscar uma criptografia desenvolvida especialmente para o Sistema Nacional de Trânsito, que garanta que este documento não seja fraudado. Foi utilizada a chave CP Brasil, porque já existe um entendimento nacional de que isto traz a garantia da fidedignidade do documento e atendendo a este anseio da sociedade de ter este meio que facilitará muito a vida de vários condutores e ele poderá ser usado também como documento de identificação, que o Código de Trânsito Brasileiro já prevê a CNH como documento de identificação pessoal e hoje no Brasil já é uma realidade. Na maioria dos estados brasileiros, a CNH é o documento de identificação mais utilizado, porque ele tem uma padronização nacional. Então isso daí tudo fez com que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, caminhasse no sentido de viabilizar. Como a doutora falou, não houve necessidade de mudança da lei, do Código de Trânsito, porque ela já prevê que o condutor deva portar a CNH. Se é o impresso ou o digital, aí esta resolução do Conselho trouxe esta possibilidade para a gente. Bom, nós vamos tirar as dúvidas, mais dúvidas daqui a pouquinho. Mas antes vamos ver uma reportagem que mostra que a habilitação digital é uma mudança que ainda gera dúvidas. Você aí de casa já sabe como funciona a versão eletrônica da CNH? O artigo 5º te explica aqui na tela. Vamos ver. O Lince é um aplicativo desenvolvido pelo Serpro e que pode ser acessado por meio de smartphones. Todas as informações da carteira impressa, inclusive foto, são armazenadas no sistema, que garante a autenticidade dos documentos. Além de descomplicar a vida de motoristas, a tecnologia vai facilitar a fiscalização com o uso do QR Code, um código bidimensional e que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que possuem uma câmera fotográfica. Com a CNH digital, tanto o agente de trânsito quanto o condutor vão poder conferir a situação de multas, pontuação na carteira e conhecer as campanhas de trânsito. O uso do documento no celular desobriga o motorista a portar a carteira de habilitação em papel, mas não portar a CNH, seja física ou virtual, continua sendo uma infração leve, com multa no valor de R$ 88,38, mais 3 pontos na carteira. Não tem como escapar, né, doutora Eliane? Tem que ter ali um dos dois documentos, ou digital ou em papel, né? Sem dúvida, né? A nossa tradição em termos de documentação, de registros que o Estado outorga ao cidadão, exige muito, está muito atrelada ainda ao meio físico, né? E eu até diria que essa novidade, ela deve ser, se não inédita, perto do ineditismo em termos mundiais até. Poucos países aceitariam ou aceitam a substituição total, né?
O que acontece nesse caso é que o próprio Código de Trânsito já atribui a condição, a validade de identidade civil para a CNH. E outras regras do nosso ordenamento atribuem a mesma condição, a mesma validade jurídica para documentos eletrônicos, se observados os requisitos de segurança, as normas da ICP e regras de interoperabilidade. Então, é um documento válido, né, e a depender da aceitação, né, de outras autoridades além do sistema de fiscalização de trânsito. Doutor Garonce, e na prática ali, como é que a gente vai ter acesso a esse aplicativo? A gente já falou um pouquinho dele aí na reportagem, mas eu quero lá ter a minha carteira digital quando começar a valer no país inteiro, como é que eu faço? Apesar da tecnologia que garante a segurança do documento, ela ser extremamente complexa, uma das exigências do Departamento Nacional de Trânsito ao contratar este serviço ao SERPRO foi que ele fosse extremamente simples para o condutor. Então, o condutor, ele quer ter esta opção no momento de renovação da CNH. Se ele possui assinatura digital, ele fará o processo todo da sua residência, do seu computador, usando a sua assinatura digital. Mas como nem todos os condutores têm assinatura digital, ele não vai precisar... Acho que a maioria não tem, né? Não vai precisar adquirir uma só para isso. Ele pode ir ao Detran, utilizar a assinatura digital do órgão e um servidor vai identificar que ele é a pessoa que ali está se apresentando e, através deste computador já certificado, ele fará o processo. Ele vai indicar qual é o aparelho no qual ele quer baixar a sua CNH e vai receber um link que é exclusivamente para aquele aparelho. Uma vez baixada, aquela CNH estará dentro daquele equipamento. E ele vai poder mostrá-la, estando ele com conexão à internet, à rede de dados ou não. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque em muitos lugares a internet não pega bem e as pessoas ficam com medo. Pode estar completamente sem conexão com a internet, sem conexão com a rede de celulares, mas uma garantia de segurança que é muito importante as pessoas terem em mente, porque é uma garantia adicional a todas as medidas que já existem para a CNH impressa. Que assim como qualquer um que pegue o seu celular pode ver que você ali acessa a sua conta do banco. Mas se ele tentar abrir o aplicativo, ele não vai conseguir, porque precisa de uma senha pessoal. Para a CNH, segue a mesma lógica. Ele pode ver que aquele celular possui o aplicativo da CNH, mas ele nunca conseguirá acessar aquela CNH se ele não tiver a senha pessoal daquele condutor. Doutora Eliana, isso pode ajudar também a impedir um monte de falsificações, que a gente sabe que cada vez são mais difíceis, mas que ainda podem acontecer? Sem dúvida, né? A tecnologia em si, ela é neutra e, desde que bem utilizada, ela veio para melhorar, né, a sociedade. As fraudes, elas não deixam de ser um risco, né, mesmo com as tecnologias mais rebuscadas. E aí, se tratando de QR Code, apesar assim, de existe um único QR Code atrelado àquele cidadão, o risco vai estar na geração desse código. Então, é um cuidado, né, sem dúvida, fundamental em termos de segurança da informação, a confiabilidade, a autenticidade, né? A fraude ela pode existir num ou no outro modo, né, de emissão da CNH. Mas eu acredito que, se observados esses cuidados, né, e com o cidadão conscientizado de como fazer bom uso disso, pode simplificar muito o que já ocorre na vida, por exemplo, em atos privados. Né, impressão de bilhete eletrônico para viagem, por exemplo. Ninguém mais imprime papel. Não precisa. Hoje, né? No entanto, se ele não tiver, não apresentar, ele não embarca. Então, são esses cuidados. Se bem utilizada a tecnologia, ela pode melhorar, sim. Bom, nós temos um vídeo enviado por um telespectador com uma dúvida sobre a nova CNH. Pode rodar aqui. Aqui quem fala é Flávio Andrade, falo de Franca, São Paulo. E eu gostaria de saber sobre a habilitação. A habilitação impressa, ela vai continuar sendo fabricada depois da implementação da habilitação eletrônica? Doutor Garonce, o que responder para o Flávio? Sim. Ninguém será obrigado a adquirir um celular ou um tablet, porque a partir de agora existe a possibilidade da CNH digital. Ao cidadão, ao condutor, será dada a oportunidade e, quando da renovação, ele vai optar por ter apenas o impresso, se ele não quiser ter a versão digital, ter apenas a versão digital, e o que eu acredito que a grande maioria fará é optar pelos dois, ter o impresso e o digital. O digital facilita no dia a dia, se por um acaso você não está com a impressa naquele momento, e
acredito que com a confiabilidade cada vez maior de utilização da versão digital, as pessoas vão começar a deixar o impresso guardado em casa, até termos um dia em que a grande maioria dos condutores estará utilizando apenas a versão digital. Agora, o senhor falou aí no momento da renovação. Se a minha carteira está válida e eu optar por ter a carteira digital também, eu posso? Desde que você solicite ao Departamento de Trânsito do seu estado ou do Distrito Federal a reemissão. É um processo de reemissão. Normalmente ele está atrelado ao exame de aptidão física e mental, venceu a validade do exame, então faz-se a reemissão da CNH. Neste momento, vai haver a oferta da possibilidade da versão digital. Agora, se alguém, eu quero muito já ter acesso, mesmo tendo uma validade ainda de 2 ou 3 anos, eu posso ir ao órgão de trânsito e pedir a reemissão da minha CNH. E nós vamos a mais um vídeo enviado por um telespectador para você assistir conosco. Pode mostrar aqui. Eu sou Elton Cândido, de Vilhena, Rondônia, produtor audiovisual. Eu gostaria de saber se a CNH digital, ela vai servir como documento de identificação? Doutora Eliana, a gente já adiantou um pouquinho aqui, mas vamos esclarecer bem para o Elton. Eu acredito que é uma inovação interessante que vem do Sistema de Fiscalização de Trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito. Não sei ao certo assim, qual vai ser o entendimento, por exemplo, de autoridades policiais, de outros órgãos, né, de identificação. Né? O que eu sei é que, em termos legais, né, a carteira de motorista vale como identidade civil e o formato eletrônico, observado alguns requisitos de segurança e de competência, ele tem a mesma eficácia jurídica do documento impresso. Né? Então, como qualquer novidade que vem aí, nós vamos passar por um período de discussão, de teste, eventuais problemas que venham, né? Aí é só mesmo quando isso for colocado em circulação. Parar um pouquinho para saber, né? Bom, e o artigo 5º faz uma pausa rápida, mas volta daqui a pouco explicando a digitalização da Carteira Nacional de Habilitação em todo o país. Até já! Estamos de volta com o artigo 5º. O tema de hoje é a digitalização da carteira de motorista por todo o Brasil. Aqui no estúdio eu converso com Francisco Garonci, coordenador de Educação no Trânsito do Denatran, e com Eliane Saldan, advogada mestre em Direito Constitucional. Doutor Francisco, vamos começar então com uma curiosidade que todo mundo tem. Como é que é esse cronograma de implementação da carteira digital? Que prazo que o governo trabalha aí? A partir de 1º de fevereiro do ano que vem, 2018, todos os DETRANs estarão prontos para oferecer aos condutores, durante a sua renovação, a opção da CNH digital. No entanto, aqueles departamentos de trânsito estaduais que conseguirem antecipar as etapas dessa adaptação tecnológica, eles estão autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito a já oferecer aos seus condutores esta opção. E como é que fica em cidadezinhas pequenas? Vai ter uma ajuda aí para os DETRANs locais, por exemplo, passarem a trabalhar com essa carteira? Sim, o processo de emissão da CNH, ele não é alterado. Na realidade, é apenas a disponibilização da tecnologia. E o que eles terão que fazer, todos os terminais dos departamentos de trânsito necessariamente são terminais que têm uma certificação digital, então eles vão disponibilizar isso aos condutores para que eles possam fazer a emissão da CNH digital sem terem que obrigatoriamente adquirir uma assinatura digital. Mas para o departamento de trânsito, há pequenos ajustes, mas não há uma mudança significativa no processo de emissão da CNH. Agora, doutora Eliane, a gente sabe que apesar dos smartphones serem uma realidade, quase todo mundo tem hoje, muita gente ainda tem uma certa dificuldade ali em trabalhar com essa tecnologia toda, tem uma certa desconfiança aqui. Vai ser preciso fazer campanhas de conscientização, de explicação mesmo para a população? Sem dúvida, né? Todas as novas tecnologias, né, e novas funcionalidades, elas passam por esse momento, né, de conhecimento, divulgação. E ainda mais tratando de uma identificação digital, que é uma iniciativa inédita, então tem que ter essa conscientização com outros requisitos de segurança do seu aparelho, né? E até mesmo, talvez, essa discussão com outros órgãos, porque o cidadão pode até gostar da ideia, pode querer ter isso no seu celular, mas ele corre o risco, se as demais autoridades, além das autoridades de trânsito, não estiverem sintonizadas com essa ideia, ou encontrarem alguma razão, algum óbice até de ordem logístico para fazer o reconhecimento disso, o cidadão pode ter problemas. Então, ele entende que está cumprindo a lei, mas ele vai se deparar com uma autoridade do Estado que não vai entender assim. Então, sem dúvida,
no primeiro momento, é melhor andar com as duas carteiras, né? E esse cuidado está previsto aí, doutor Garonce, essas campanhas de conscientização, tanto para o cidadão quanto para as autoridades locais? Sim, e também, principalmente, para os agentes de fiscalização de trânsito, para que eles saibam operar os mecanismos. E, paralelamente a isso, fazer um esclarecimento à sociedade, por exemplo, o Lince, que é um aplicativo que ele pode ser baixado gratuitamente nas lojas digitais, em qualquer aparelho celular que tenha câmera fotográfica, ele pode ser usado por qualquer cidadão. Porque a finalidade deste Lince é fazer a leitura desse QR Code, que tem toda uma criptografia especialmente desenvolvida para o Sistema Nacional de Trânsito, e ele, como cidadão, um comerciante ou um funcionário de um banco, ele tendo este Lince, ele faz a leitura do QR Code, seja da CNH impressa ou da CNH digital, e este Lince, mesmo offline, ele traz todas as informações que são apresentadas pela CNH, impressa ou digital. E o objetivo é comparar e verificar se os dados são iguais. Porque se alguém fizer uma falsificação na CNH digital, ao se fazer a leitura do Lince, aquele QR Code vai trazer informações que não correspondem àquilo que está sendo mostrado na tela. E isso é o que vai caracterizar um documento original do falsificado. Dá maior segurança, né? Sem dúvida. Nós vamos conferir mais uma dúvida que foi enviada por um telespectador. Pode mostrar aqui na tela. Meu nome é Daiane Gomes, sou de Uberlândia, sou pedagoga. Gostaria de saber, quem já tem CNH impressa, terá que pagar pela CNH digital? Doutor Garonce, tem que pagar por ela? Não. Inclusive, ele só vai precisar pagar pelo processo de renovação no momento em que tiver que fazer essa renovação. E os custos para os departamentos de trânsito realmente serão muito baixos em relação a essa possibilidade de oferta para o condutor da versão digital. Os custos de desenvolvimento estão todos embutidos dentro de um acordo de cooperação que já existe entre o SERPRO e o Departamento Nacional de Trânsito. E essa conta, doutora Eliane, o governo já tem o valor previsto dessa conta aí? Como é que é? O fato é que o momento de fazer contas não é o mais adequado, né? Então, realmente, a tecnologia ela tem que vir para ajudar a sociedade a reduzir os custos, né? E quando a gente está, quando pensamos em processo de desburocratização, como um recente decreto estabeleceu, a possibilidade de compartilhamento, né? Então, de certa forma, isso tem que induzir uma evolução com o menor custo possível, né? Isso até é um passo adicional do que nós já temos hoje, é uma realidade, uma integração das bases de dados do Tribunal Superior Eleitoral com o Sistema Nacional de tanto veículos automotores quanto o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Essa troca de informações, tanto os dados biométricos que são coletados pela Justiça Eleitoral, quanto os dados dos cidadãos que existem no sistema RENASH, essa integração, ela traz uma redução de custos para todos os órgãos envolvidos. Lembrando, né, que o recente decreto de desburocratização fala exatamente isso. O Estado não pode exigir do cidadão dados que ele já tenha e dados que os órgãos possam compartilhar por tabela. Que facilita, né? O que deve facilitar a vida. Agora a senhora falou aí dos dados, o doutor Garonce falou da interação aí entre os dados, a gente fica preocupado com a segurança desses dados. O que o governo vai ter que oferecer, ou já está oferecendo em termos de segurança para o cidadão comum, de que o dado dele não vai ser compartilhado ali de forma indevida? Essa é uma responsabilidade muito grande, né, de qualquer órgão e passa por política de proteção de dados, né? Ainda as nossas políticas públicas, elas são não tão claras para o setor público, tem algumas válidas para o setor privado, mas a transparência, né, e a auditabilidade disso, né, como esses dados vão ser coletados, armazenados, como evitar o uso indevido disso, porque nós estamos falando de um processo cada vez mais crescente de governo eletrônico. Ao mesmo tempo que aumenta a eficiência e desburocratiza a vida do cidadão, coloca todas as informações nas mãos de poucos órgãos. Então, a responsabilidade deles é muito grande. E isso é um tema que ainda requer aprimoramentos em termos de política de tratamento dos dados do cidadão, né? Nós temos inúmeros dados, bancos de dados hoje, mais ou menos que cada um faz ao seu modo. Tudo fica registrado, né? E tentativas já existem nesse sentido de unificar, de padronizar, justamente para ter essa interoperabilidade, essa racionalização.
Então, acho que isso vem a calhar, né? E a gente, como cidadão, todos esperamos que isso seja bem cuidado. Nós vamos à última pergunta feita por um telespectador. Pode rodar aqui. Eu sou Alana Souza, de Vilhena, Rondônia, e sou confeiteira. E tem um boato que se eu ficar com a carteira vencida por mais de um mês, eu tenho que tirar uma nova CNH. É verdade? Doutora Eliane, é verdade ou não? Ele tem validade como identidade civil. O que não tem, e aí o doutor pode complementar, é o poder de tornar o cidadão habilitado a dirigir, porque são regras paralelas, né? Mas, enquanto identidade civil, existe um esforço até de fazer o melhor aproveitamento desse documento, né? Enquanto para essa finalidade. E a questão da habilitação para direção é que existem regras específicas. Então, vamos complementar, doutor Garão. Se venceu a carteira ali, a pessoa pode continuar dirigindo por um prazo ou não? É importante esclarecer, a carteira em si, ela não vence. O que vence é o exame de aptidão física e mental. Em alguns casos em 3 anos, maioria dos casos 5 anos, e vencido o exame de aptidão, aí sim tem-se que fazer o processo de renovação daquela CNH para ele continuar tendo o direito de conduzir. E quando nós trazemos essa possibilidade da CNH digital, que é uma inovação, muitos pensam, mas de que certa forma isso aí está contribuindo para a segurança? Isso contribui decisivamente, porque isso facilita aos agentes de fiscalização verificar se aqueles condutores estão realmente habilitados para estar na condução do veículo. Bom, e nas ruas, qual tem sido a reação dos motoristas com a CNH digital? A nossa equipe foi saber. Você confere junto com a gente aqui. Quanto aos motoristas, acho que não vai fazer muita diferença não, porque o pessoal de trânsito que tem que ter esse controle. Acho muito viável, querendo ou não, você encontra, principalmente motoristas ali com mais de 30 anos, uma carteira de identidade às vezes já está tudo amassada. Você vai ter as duas opções, mas caso fosse somente a outra opção de ser só virtual, aí eu acho que já seria um problema, porque não é sempre que você tem à sua disposição um dispositivo móvel, alguma coisa assim, para poder apresentar. Geralmente as tecnologias hoje em dia são bem seguras, né? Então eu acredito que o governo vai adotar uma que seja segura, né? E eu vejo com bons olhos. Bom, doutor Garão, o governo está adotando toda a tecnologia segura, não é mesmo? Existe a chave CP Brasil, existe uma criptografia digital que foi desenvolvida para garantir a segurança para esse documento e existe todo um cuidado de haver a divulgação dos meios de comunicação através de ações de educação para o trânsito e preparação dos agentes de fiscalização de trânsito para que eles saibam fazer as verificações corretamente. Então, isso é um conjunto de ações para que o cidadão seja esclarecido dessa possibilidade e que ele não seja obrigado a tê-la, mas que ela esteja à disposição dele. Doutora Eliane, para a gente encerrar aqui, quais os conselhos para o motorista aí, para ele poder continuar sendo identificado como necessário, sem problema nenhum? Ele ficar bastante atento à evolução, né, dessa novidade. Num primeiro momento, né, em que pese esse entusiasmo todo, e eu até parabenizo pela iniciativa, né, o sistema de trânsito, mas aguarda, mantenha as duas carteiras, né, cumpra as regras de trânsito, né, de forma normal, como sempre deveria fazer, e tenha os cuidados de segurança com o seu aparelho, né, para que não haja qualquer problema se ele estiver só, por exemplo, com o celular. Né, e ficar sem bateria ali pode ser um problema. Por exemplo, E acompanhar essa discussão é super importante no seio da sociedade, entre as autoridades que vão ou não fazer uso, né, dessa identificação. Ressalto aqui pelo ineditismo. Então, é um teste que eu acho que é muito salutar a gente passar por ele. Rapidamente aqui, doutor Garão, antes da gente encerrar, se o telefone acabou a bateria ali, como é que fica o motorista? Ele pode ser multado? Sim, porque ele estará descumprindo o que prevê o Código de Trânsito, que é portar a carteira de habilitação, seja ela impressa ou digital. Mas tem a facilidade de que a maioria dos carros tem hoje um meio de você carregar e rapidamente mostrar ao agente de fiscalização de trânsito que você está cumprindo as normas de trânsito. Tem que se resguardar, né? Isso. Bom, o papo aqui está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Doutora Eliane, doutor Garão, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. E obrigada especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever o nosso programa pela internet quando quiser. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar um e-mail sugerindo um tema. O endereço é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Aqui tem Cidadania.